Ilustres amigos do canal, tudo bem? Inflação em alta no Brasil e hoje um vídeo polêmico. Inflação alta demais é ruim para o Tesouro IPCA? Olha, você vai se surpreender com o conteúdo desse vídeo, porque provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e diariamente receba o nosso vídeo, porque aqui todo dia é dia de conteúdo novo. E aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos lá, você já parou para se perguntar se essa inflação no Brasil, que está subindo, chegando no acumulado de 12 meses, quase aí a 12%, se ela continuar subindo, é bom para você que tem Tesouro IPCA e que supostamente está protegido da inflação? Presta bastante atenção no que eu vou te trazer agora. A primeira questão que eu quero trazer aqui para você é uma diferença que as pessoas muitas vezes não fazem em relação ao que é a rentabilidade nominal e a rentabilidade real. Para responder a essa pergunta, você precisa primeiro entender como é calculada a rentabilidade do seu Tesouro IPCA. E ele tem dois componentes. Uma é uma taxa pré-fixada. Como diariamente ela está variando, no dia que você comprar, ela fica pré-fixada, ou seja, ela não muda mais. Essa é uma taxa definida no momento da compra. E a segunda variável é a inflação. E agora você vai entender, então, a respeito dessas simulações e por que o impacto da inflação pode mudar sensivelmente a sua rentabilidade. Verifica aqui comigo, eu trago dois cenários para você. Num primeiro cenário, você pegou uma taxa aí do IPCA 2026, uma taxa pré-fixada de 5,3%. Se eu projetar aí uma inflação futura de 6%, veja, estou sendo conservador. Estou pegando essa inflação de 6%, que ela é a média do Brasil dos últimos 10 anos. Só que para frente, com a inflação mundial, ela tende a ser maior. Então utilize aqui para fins didáticos. Se isso aí realmente acontece, ou seja, você conseguiu essa taxa e temos essa inflação, você vai ter então um título, tá aí na cor verde, que vai te render 11,6% bruto se levado até o vencimento. Veja, quando alguém fala de rentabilidade, sempre nós estamos falando da rentabilidade bruta. É a rentabilidade que você vai receber se levar o título até o vencimento. Se a inflação for maior, essa rentabilidade também vai ser maior. Supõe agora, na segunda situação, que você pegou uma taxa muito ruim. Lembrando que esse título já chegou a 2%. Mas vamos supor que você pegou uma taxa de 2,3%, um pouquinho melhor. Veja que aí, nesse caso, se levado até o vencimento com a inflação de 6%, você vai ganhar em torno de 8,4%. Faz uma pausa agora. Eu falei para você que a inflação passada já está em 12%. Ou seja, se ela continuar alta, ou seja, continuar consistente, alguém que comprou esse título com essa taxa de 2,3 deve estar passando aperto. E agora você vai entender melhor. Então a rentabilidade nominal é essa rentabilidade que eu apresento para você aí nas cores verdes. E o que é a rentabilidade real? Rentabilidade real é um termo utilizado de quanto você ganha acima da inflação. Porque não adianta você ter uma rentabilidade, por exemplo, de 10% se a inflação é 15%, porque você vai estar tendo prejuízo. Então, grave esses conceitos. Rentabilidade nominal é a sua rentabilidade pura, de forma bruta. E rentabilidade real é a rentabilidade acima da inflação. Dito isso, eu quero trazer aqui algumas simulações para você que vai entender que você pode ter rentabilidade negativa no Tesouro IPCA. É isso mesmo que você ouviu, só que aguarda aí, já que eu estou falando aqui de rentabilidade, eu gravei agora as melhores oportunidades de CDBs em 2022. Estou falando de CDB pré-fixado com 15,2%. CDB vinculado ao IPCA para te proteger da inflação, pagando uma taxa fixa de 7,3% mais a inflação do período. Veja lá porque esse vídeo é muito assistido. Vamos lá. Trazendo aqui para você, eu fiz uma simulação em relação aqui à projeção. Para você entender da onde eu tirei esses dados, você vai vir no Tesouro Direto e vai colocar lá embaixo naquela opção que a gente tem lá da calculadora. Tá aí, ó. Você desce a sua barra de rolagem, tem a opção títulos aí em amarelo. A última opção é calculadora. Muito bem, ao clicar lá, vai te abrir então essa tabelinha para você preencher. E vou passar rapidamente só para você entender. Eu preenchi com o título aqui à esquerda IPCA
IPCA 2026. No centro, no alto, pergunta a data de investimento. Eu coloquei uma data qualquer, você pode colocar a sua data. Automaticamente, a coluna da direita, data de vencimento, já é preenchida. Eu costumeiramente utilizo aqui, em valor investido, à sua esquerda, embaixo, costumo colocar R$1.000, um valor redondo só para facilitar a conta. Taxa de rentabilidade é a sua taxa pré-fixada. Então você faz a simulação com a taxa que você obteve. Eu estou pegando aqui com essa taxa ruim. Veja, com uma taxa ruim. Depois a gente vai fazer com uma taxa boa. Taxa de administração de 0%, porque se seu banco está cobrando, pula fora dele. E à direita, no canto do seu vídeo aí, taxa de inflação. Estou colocando 6%. Lembrando, a inflação pode ser maior, mas o fim do nosso vídeo aqui de hoje é para fins didáticos, para que você entenda. Bom, ele vai trazer então essa tabelinha aqui, trazendo para você duas informações importantes. Rentabilidade bruta, tá ela aí na sua tela, com essa seta verde indicando 8,44%, se você levar esse título até o vencimento, com uma taxa pré de 2,3% e uma inflação de 6%. Vamos gravando esses números porque você vai entender melhor agora nessa segunda simulação. Nessa segunda simulação, eu já fiz uma inflação de 10%. Então, repara, ela saiu então da projeção de 6% para uma projeção de uma inflação de 10% ao ano. É possível? É. Você está verificando que isso é possível. E aí nós teríamos então o quê? Um aumento da inflação aí na sua direita em verde de 66%. Isso levaria então a sua rentabilidade bruta para 12,53%. Então você está vendo, um aumento da inflação de 6 para 10% dá 66%. Só que a sua rentabilidade não aumentou nessa mesma proporção. Ela aumentou de 8,4 para 12,5, que vai dar menos de 50%. Opa, você está verificando então que quanto mais alta a inflação, proporcionalmente a sua rentabilidade não acompanha quando a inflação tem um aumento forte. Aguarda aí que eu vou trazer umas conclusões aqui para você. Terceira simulação aqui para você entender. Se nós pegarmos aqui uma inflação, ao invés de 10%, de 20%, então temos um aumento agora de inflação de 100%. Saiu de 10% para 20% nessa terceira simulação, mantendo aquela taxa pré de 2,3% e também a projeção de inflação de 6%. Então, nesse caso, a inflação aumentou 100%. E a sua rentabilidade? Veja que ela teve um aumento de apenas 82%. Com um detalhe, agora para o que você está fazendo, presta atenção aqui. Veja, se você pegou com uma taxa dessa, você está com o chamado retorno negativo. Ou seja, você investiu, mas provavelmente vai receber um valor muito ruim. Veja aqui embaixo no final, rentabilidade líquida após o imposto de renda e a taxa B3, menos de 20%. Ou seja, a inflação do período que foi de 20 já está acima da sua rentabilidade. Em outras palavras, a sua rentabilidade real está negativa. Você está ganhando menos do que a inflação do período. Você está perdendo o valor do seu recurso. Entendeu aí? Veja então que eu vou trazer umas conclusões para você. Mas eu trouxe ainda aqui uma última simulação. Nessa última simulação, eu alterei a taxa de 2,3 para 5,5. Para não dizer que eu falo só do lado ruim, é bom falar do lado bom também, porque as taxas podem estar nas alturas e aí você verifica essa oportunidade. Vamos supor que você comprou então a taxa de 5,5. Veja como a questão muda. Mesmo que nós tenhamos aí uma inflação alta, eu diria até altíssima, que eu botei aqui de 30%, você ainda teria aí uma proteção para esse recurso. Veja que a rentabilidade líquida está 32,65. Então vamos às conclusões finais para você entender o que acontece quando a inflação sobe e sobe muito no Tesouro IPCA. Só que antes de trazer aqui as conclusões para você, eu preciso te indicar essa nossa playlist, Mapa do Tesouro. Se você é novo no canal, olha, é um curso do Tesouro Direto completo em vídeos de aproximadamente 10 a 15 minutos. Se você não sabe nada e quer começar a investir, lá é o seu caminho. E se você já está investindo, mas quer esclarecer as dúvidas, assista também, tá aqui no alto para você. Vamos lá, vamos trazer aqui quatro principais conclusões a respeito dessa análise. Conclusões muito importantes. A primeira delas, inflação muito alta é bem ruim para o Tesouro IPCA. Vou repetir para você gravar. Uma inflação muito alta é bem ruim para o Tesouro IPCA. Por quê? Quanto maior essa inflação, menor vai ser a sua rentabilidade. Só que estou falando de inflação alta, alta mesmo. Ou seja, estamos falando de inflação de 10, 20, às vezes 30%.
E aí tem um detalhe, você pode até ter prejuízo. Se você comprou com uma taxa ruim e a inflação dispara e se mantém alta por um período, você pode ter prejuízo. E o que eu estou chamando de prejuízo? Um retorno real abaixo da inflação, como você viu aqui. Aí você vai dizer, mas isso é praticamente impossível. Não é não. Tem uns vizinhos nossos aí de um país aqui do lado, chamado Argentina, que a inflação deles dos últimos 12 meses está em 52%. Eu vou repetir para você, 52%. Se você acha que isso é loucura, no Brasil, há pouco mais de 30 anos, nós tivemos também uma inflação dessa nas alturas. Por isso é sempre bom a gente ficar de olho e entender um pouco melhor a esse respeito. Então, primeira conclusão e a resposta desse vídeo. Inflação muito alta é muito ruim para o Tesouro IPCA. Se isso já te ajudou aí, dê aí um super like, porque eu vou falar as 3 demais conclusões importantes aqui para você não esquecer jamais. Só que olha, eu gravei um vídeo questionando se chegou a hora do pré-fixado. Você está aí na dúvida? O pré-fixado está acima de 12%? Assista esse vídeo aqui, que eu trago 5 pontos para você entender se é momento ou não de compra do Tesouro pré-fixado. Assista lá. Vamos lá, segunda conclusão importantíssima aqui para você. Por que essa rentabilidade, então, a rentabilidade real, reduz tanto? Porque o imposto de renda, ele incide sobre o todo, ou seja, ele insiste sobre todo o seu ganho. Em outras palavras, a incidência do imposto de renda é a diferença entre o valor investido e o valor resgatado. Então, se você, por exemplo, investiu 10 mil e resgatou 11, o imposto de renda vai ser sobre todo esse valor. É importante que você entenda esse conceito. Isso se aplica a todos os investimentos, não é só sobre o Tesouro Direto não. Então aqui é só uma explicação por que a rentabilidade real reduz tanto, porque o imposto de renda pega sobre o todo. E aí você já sabe, quando ele pega sobre o todo, o valor é muito grande. E como a inflação está muito alta, você já sabe que boa parte então do seu rendimento pode não cobrir essa inflação. Então muito bem. Vamos lá, como saber então se a inflação vai estar alta ou não? Aqui faço uma pausa. Existem algumas fontes interessantes para que você possa então projetar a inflação para frente. E o que eu quero dizer com projetar? Você ter uma estimativa de quanto a inflação vai estar daqui a um determinado período. No curtíssimo prazo, você pode digitar aí no Google inflação Ambima. O primeiro site que aparecer, você vai ver a projeção de inflação para o mês corrente e para o próximo mês. Você já tem aí uma projeção de curtíssimo prazo. Volto a dizer, é uma projeção. Pode variar sim. No médio prazo, você tem aí o Boletim Focus do Banco Central. Digita também no Google Boletim Focus Banco Central e você vai encontrar lá as projeções do mercado. É a pesquisa do Banco Central com instituições financeiras. Agora, se você quer algo mais detalhado, mais técnico, você pesquisa pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. E aí você vai entender um pouco melhor, mais detalhadamente sobre essas variáveis. Então, segunda questão é essa. A rentabilidade reduz tanto porque ela incide sobre todo o valor, toda a diferença entre o valor investido e o valor resgatado. Terceira conclusão importantíssima para você, e essa daqui é fato de muitas perguntas aqui no canal. Tesouro IPCA, você tem a taxa pré e a inflação. Só que não é a inflação que já passou, é a inflação para frente. Então, ao comprar um título, não adianta você olhar para a inflação que já passou, mas sim para a projeção de inflação que vai vir no futuro. É essa que vai remunerar o seu título, o seu investimento. Então, inflação passada não adianta nada para você que está investindo aqui agora. Para efeito de rentabilidade, sempre olhar para frente. Qual é a projeção para frente? E aí, muito bem, para finalizar aqui para você, eu quero trazer a quarta informação. Quarta conclusão importantíssima para você. Só que antes de detalhar essa, você sabe o que os grandes investidores, os grandes bancos estão comprando na renda fixa? Olha, eu vou te dar uma dica. Tem um título que eles estão rejeitando, literalmente. Já tem outro que eles estão comprando 100%. Você quer saber quais são? Assiste aqui do alto que você vai entender tudo. Quarta conclusão muito importante sobre essa questão. O Tesouro IPCA, então, protege ou não protege da inflação? Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal explicando que ele protege. Então, via de regra, o Tesouro IPCA protege sim o seu recurso da inflação.
Quando é que ele não protegerá? Grava bem aqui. Quando a inflação for extremamente alta, ponto 1, e a sua taxa pré-fixada for baixa. É o exemplo que eu trouxe aqui para você. Uma taxa pré de 2,3 é uma das piores taxas para o IPCA 2026. Uma das piores taxas. E uma inflação acima de 20% ao ano, isso significa todos os anos, aí sim você vai ter prejuízo. Então grave aqui comigo. Ele te protege sim da inflação, mas em algumas excepcionalidades você pode ter prejuízo. Por isso é importante você saber o momento certo de comprar cada um dos títulos. E é para isso que nós temos a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço. Entenda lá os momentos mais adequados para comprar o seu título. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e olha, não torça para a inflação muito alta, porque ela é ruim para o seu tesouro IPCA. Um abraço e até o próximo vídeo.